Muito bem, meus queridos, nós vamos à sequência com a nossa reflexão bíblica, a palavra de Deus. E eu quero aqui abrir minha Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5. E o versículo 29, a palavra de Deus nos diz assim, olha: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Glória a Deus. Meus queridos, aqui está um versículo que nos traz uma mensagem poderosa. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, a não ser que a pessoa seja anormal, não é? Esteja passando por um processo de enfermidade, algum distúrbio de comportamento. Porque pode acontecer isso. Você vai ver pessoas que ficam revoltadas consigo mesmo e se espancam, batem em si mesmos, se chicoteiam, se punindo a si mesmo, tentando fazer uma punição de si mesmo, uma autoflagelação, né? Então existem pessoas que fazem isso. E aqui está dizendo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Se você está aborrecido com você mesmo, talvez você esteja passando por um processo desse tipo. Um processo de anormalidade comportamental. Não é pecado procurar um médico, não, viu? Um psicólogo, um psiquiatra. Não é pecado você procurar um médico. Mas a Bíblia diz que uma pessoa normal, uma pessoa quando está no seu estado normal, ela nunca aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Veja bem, aqui está uma palavra mostrando que você deve cuidar do seu corpo como o próprio Cristo cuida da sua igreja. É uma palavra que antes, Paulo falando aqui aos irmãos de Éfeso sobre os deveres domésticos, ele orienta que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Da mesma forma, a mulher deve amar o marido. E ele conclui com essa palavra aqui, dizendo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Então, se eu aborreço minha esposa, eu estou aborrecendo minha própria carne. Mas eu não quero aqui me referir, agora, nesse momento, à minha esposa. Eu quero me referir a mim mesmo. Eu não posso aborrecer minha própria carne. Antes, eu tenho que alimentar a minha própria carne e sustentá-la. Aí diz aqui, como também o Senhor, a sua igreja. Agora veja um segredo que está aqui: alimentar minha carne. Mas aqui fala como o Senhor alimenta a sua igreja. Não é alimentar minha carne com as coisas desse mundo. Não é alimentar minha carne com as vaidades deste mundo. Usando o meu corpo da maneira que eu quero, para satisfazer desejos impuros, desejos que não agradam a Deus. Isso vai trazer guerra espiritual para a minha vida. Isso vai trazer perseguição de Satanás para a minha vida. Se eu usar meu corpo para fazer o que me dá na cabeça, primeiro, eu não estou sustentando o meu corpo como Cristo sustenta a sua igreja. Sustentar o meu corpo como Cristo sustenta a igreja é cuidar do meu corpo. É cuidar do meu corpo, mas cuidar com cuidados, vamos dizer assim, que estejam em harmonia com a palavra de Deus. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que praticar um esporte. E aqui vai uma palavrazinha
Para você que está aí, viu, que não pratica esportes, você que não faz nenhum exercício físico, você que não frequenta uma academia, você que não caminha, acabe com esse negócio de dizer que é pecado, porque muita gente na sua preguiça física, muita gente no seu esmorecimento físico, preguiça que é pecado, pecado é preguiça. Aí não caminha, não faz um exercício físico, não faço não, eu sou espiritual, eu sou crente demais para estar fazendo física. Tem muita gente assim, meus irmãos. A Bíblia diz que o exercício físico para pouco aproveita. Mas o espiritual, veja bem, em relação, claro, à vida espiritual, o exercício físico está cuidando apenas por um pouco de tempo do nosso corpo. Mas a Bíblia diz que o exercício físico é importante. Paulo chega ao ponto até de falar sobre uma passagem bíblica que ele compara com os atletas, né? Que ele nos compara a nossa vida espiritual com a vida de um atleta. Então, meu querido, cuidar do seu corpo é você se preparar, praticar exercício, andar em santidade, não entregar o seu corpo para as concupiscências, não andar de maneira sensual, procurando chamar a atenção, porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então veja essa advertência. Veja essa advertência que Deus está fazendo para você no dia de hoje. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Claro, você não aborrece seu corpo, a não ser que esteja doente. Eu já expliquei isso aqui. Antes alimenta e sustenta o seu próprio corpo, como também o Senhor sustenta a sua igreja. Então veja bem, eu tenho cuidado do meu corpo, como Cristo cuida da igreja. Eu procuro fazer exercício físico, eu procuro dormir bem, eu procuro cuidar do meu corpo, indo no médico quando eu sinto qualquer necessidade, quando eu passo qualquer problema, e ter períodos também de tempo, principalmente quem já tem uma idade acima dos 40, 50 anos, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up no médico, um exame de sangue, fazer um exame cardiológico, os homens, um exame de próstata, as mulheres, um exame de seio para ver câncer de seio. Você está cuidando do seu corpo? Seja sincero. Então, meus queridos, é uma exortação bíblica. Cuidar do seu corpo. E não entregá-lo. Não entregá-lo para as concupiscências. A Bíblia diz que aquele que peca contra o seu próprio corpo está destruindo o templo do Espírito Santo. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 6, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Tem uma série de orientações falando acerca do corpo. Vamos dar uma olhadazinha aqui, olha. O nosso corpo como membros de Cristo. Aí Paulo diz aqui, olha. Os manjares são para o corpo ou para o ventre, e o corpo para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, meus amados, eu estou vendo aqui que teu corpo é templo do Espírito Santo. Ora, se Deus quer habitar num corpo, como é que ele vai habitar num corpo doente? Um corpo que não cuida de si mesmo. Se arrume. Se arrume, você é representante de Deus. Ande arrumado, ande organizado, com uma roupa decente, uma roupa com modéstia, sem sensualidade. Uma roupa que glorifique a Deus na sua vida. Então veja que ele diz aqui ainda, veja só. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e farei dele membro de uma meretriz?
Ou seja, ele está falando aqui sobre entregar o corpo para a prostituição, para se prostituir. E eu quero lembrar você que a prostituição, ela não é apenas física quando há o contato. A prostituição, ela acontece quando você tem na sua cabecinha a mente cheia de desejos impuros, que pega o seu corpinho e começa apresentando ele em forma de exibição sensual para chamar a atenção de quem? Me diga! Uma mulher que serve a Deus, um homem que serve a Deus, ele deve ter compostura na maneira de vestir, andar com roupas limpas, colocar um perfume, andar organizado e não com roupas sensuais que vai fazer com que a pessoa ande vestido como uma prostituta. Olha, eu estou falando aqui, está chegando coisa do céu aqui no meu coração. Veja bem, aqui está falando do corpo, né? Mas eu quero ainda dar uma idazinha aqui em Provérbios. Provérbios que fala também sobre o corpo, para você ver o que significa andar fora da vontade de Deus. Vamos lá, Provérbios aqui no capítulo 5, não é? Deixa eu ver aqui a palavra de Deus. Olha só, veja bem, capítulo 5, a partir do versículo 3. Porque os lábios de uma mulher estranha desfila favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Seus pés descem à morte, e seus passos se firmam no inferno. Aqui está falando de uma mulher que se veste como uma prostituta. Uma mulher que se veste como uma prostituta. Aqui está dizendo que os passos dela estão firmados no inferno. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso, os passos firmados no inferno? É uma pessoa que quer se projetar nesse mundo, quer chamar a atenção nesse mundo, através da sensualidade. Meus amados, todo ser humano sente necessidade de ser reconhecido. Preste atenção, que isso que eu vou falar é importante. Todo ser humano sente necessidade de ser reconhecido. O que é ser reconhecido? Ser notado. Eu escolhi ser notado pela pregação do Evangelho, pela minha vida na presença de Deus. Eu escolhi isso, eu me realizo nisso. Eu me realizo nisso, eu não estou aqui querendo aparecer não, ao contrário, eu quero é desaparecer. Porque Deus só vai me mostrar se eu desaparecer. Mas eu me realizo através do Evangelho, através da pregação, através da minha vida vivendo para Deus. Aí sabe o que é que acontece? Uma pessoa que veste uma roupa sensual, eu estou falando de homens e de mulheres, porque não são apenas mulheres que vestem roupa sensual, não. Homens também fazem isso. Uma pessoa que veste uma roupa sensual, a Bíblia diz aqui que ela está firmando seus passos no inferno. Sabe o que é firmar os passos no inferno? É buscar as coisas de Satanás, a sensualidade, a exposição do seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, a exposição da sua nudez, a exposição de suas partes íntimas, para chamar a atenção das pessoas, para ser notada ou notado, para ser reconhecido com coisas do inferno, coisas que Deus não autorizou para estar sendo exposto para o mundo. Deus, quando Adão e Eva estavam nus no jardim do Éden, sabe o que foi que ele fez? Túnicas! Tem alguém que diz assim, não, ele cobriu só com uma folhinha. Não, quem cobriu com uma folhinha foi Adão e Eva. Quem cobriu sua nudez com uma folhinha foi Adão e Eva. Deus, quando viu eles dois daquela maneira, matou animais e fez túnicas para vesti-los, para cobrir seus corpos.
para não ficarem expondo a sua nudez. Aí a gente vê hoje que as pessoas se engasgam, se embriagam com tanta coisinha, irmão. Com tanta coisinha. Quando na realidade deveriam estar procurando fazer a vontade de Deus. Está preocupado? Ah, não, é porque usa uma pulseirinha. Eu pergunto, por que a pulseira é pecado, mas relógio não é? Por que é que pulseira é pecado, mas relógio não é? Ah, não, é porque a pessoa colocou um brilhozinho na boca. Meu irmão, olha, vamos olhar para o que Jesus quer combater. O que é que Jesus quer combater? É a pulseirinha? É o brilho na boca? São outras coisas. Jesus quer combater é o mal da sensualidade. Onde é que está a sensualidade? Está na calça comprida ou na maneira que veste a calça comprida? Ou o tipo da calça comprida que veste? Vamos ser sinceros. A sensualidade está na calça comprida ou no tipo da calça comprida que veste? Vamos acordar, povo de Deus! Tem muita gente se engasgando com mosquito e engolindo camelo. Aleluia! Aleluia! Então, meus amados, a palavra de Deus, ela nos diz, porque ninguém nunca aborreceu o seu corpo. Se você aborrece seu corpo, você destrói o seu corpo. Se você aborrece seu corpo, você anda com roupas sensuais. Você não está amando o seu corpo, nem está exibindo o seu corpo. Você está aborrecendo, está destruindo o templo do Espírito Santo. Então, meus queridos, aqui a gente vê ainda Paulo falando aqui sobre o corpo, quando ele diz aqui, olha, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E ele fina aqui dizendo, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita entre vós, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Aleluia. Então, meu querido, olha, eu não sou dono do meu corpo, nem você é dono do seu corpo. Veja bem, o mundo de hoje ele faz tudo para as pessoas se sentirem donos do seu corpo. Existe até uma regra por aí, não é? Movimento feminista. Ei! Meu corpo, minhas regras. Ei, você tem poder sobre o seu corpo, rapaz. Você não pode fazer sequer nascer um fio de cabelo sobre a sua cabeça. Por que esse meu corpo, minhas regras? Para abortar, para provocar aborto, não é? Achando, as mulheres dizem que tem direito de fazer o aborto, que o corpo é dela e elas podem colocar em prática o aborto quando quiserem. Então, meu querido, você não é dono do seu próprio corpo. Aliás, a questão do aborto, o próprio feto não faz parte do seu corpo. Ele apenas está ali no seu corpo. E por estar ali no seu corpo, você não tem domínio de fazer o que você quer com ele. Foi Deus que fez ele nascer ali e você não pode desfazer aquilo que Deus fez. Tem que deixá-lo nascer. Além de tudo, provas científicas mostram que o feto não faz parte do corpo da mulher. Ela não tem o direito de assassinar uma criança no seu ventre. Mas existe essa regra, meu corpo, minha regra, eu faço o que quero. E essas coisas, irmãos, elas vão afetando a sociedade e às vezes chega até a igreja. Chega até a igreja de pessoas que acham que pode fazer o que quiserem com seus corpos. Seu corpo não é seu, seu corpo é de Deus. Zele pela maneira que você se veste.
Zele pela maneira como você trata seu corpo, pela maneira como você anda, vestido. Exercite seu corpo. Cuide da higiene corporal, da sua higiene corporal. Tudo isso é importante diante de Deus. Deus está vendo como é que você trata seu corpo. Se você não cuida do seu corpo, você vai saber cuidar de quem? Me diga. Se você não cuida do seu próprio corpo, você vai saber cuidar de quem? Ai não, você quer ter um casamento bem sucedido, não é? Quer ter um casamento bem sucedido, você não sabe cuidar nem do seu corpo. Como é que você quer ter um casamento bem sucedido? Porque ter um casamento bem sucedido significa saber cuidar da esposa, saber cuidar do marido. Não é ser empregada doméstica do marido, não. Não é ser uma subserviente do marido, não. Nem o marido da esposa. É cuidar. Cuidar como você cuida de si mesmo. Você não sabe cuidar nem de você mesmo. Você vive expondo o seu corpo. Você não tem controle sobre a alimentação. Preste atenção, olha, eu já estou querendo parar, mas o Espírito Santo está falando ao meu coração aqui. Você não tem controle nem sobre a alimentação que come. Come exageradamente. Come exageradamente e isso vai te prejudicar. Isso vai trazer problemas de saúde. Você está destruindo o seu corpo. Cadê o domínio próprio? Cadê a virtude de Deus, o domínio próprio na tua vida? Eu sei que essa palavra bateu em muita gente aí, viu? Bateu em muita gente está aí agora dizendo, meu Deus. Mas olha, é para o teu bem. Deus não fala com ninguém para prejudicar, não. Ele está te advertindo. Ele está te mostrando o caminho. Ele quer que você melhore, que você cresça. Jesus te ama, por isso que ele fala assim contigo. Assim como o pai que ama seu filho, repreende seu filho, assim também Deus faz com você. O que não pode, meu querido, é você continuar desse jeito. Deus colocou a Rádio Nova de Paz na tua casa aí. Sim, você chegou na Nova de Paz para ouvir essas palavras, para ouvir essa correção. Às vezes você não ouve isso na igreja. É porque tem igreja, irmão, tem igreja que o pastor, ele é assim, olha, não, eu não vou falar essas coisas não, senão o membro vai embora. Irmão, olha, quem quer ser crente não foge de doutrina não, viu? Quem vai embora é porque não quer ser crente. E se não quer ser crente, não serve para a igreja, não é igreja. Doutrina é coisa de crente. E o que eu estou falando aqui é doutrina bíblica pura. Doutrina bíblica pura. Quem tem fome, coma. Quem tem sede, beba. Quem não tem, fica zangado e desliga o rádio.